quem não sabe, marcar a cabeça é quando a gente faz um movimento de giro, pode ser qualquer movimento de giro, e a minha cabeça ela fica fixada em um determinado lugar, por exemplo, estou olhando para a câmera, e eu faço o meu giro e a minha cabeça bate nesse ponto, sim? Isso é bater cabeça, marcar a cabeça, né? Quando a gente marca um pontinho e eu só posso ver esse pontinho durante o giro. E aí, tudo com os dois pés no chão, fica mais tranquilo fazer isso, né? Mas quando o assunto é uma pirueta, por exemplo, aí fica mais difícil fazer esse movimento de bater cabeça. Então, hoje a gente vai entender como marcar a cabeça, como é que a gente faz para ter um bom movimento de cabeça, para depois a gente associar isso aos nossos giros, sim? Quais são os tipos de giros que a gente precisa marcar a cabeça? Todos, exatamente todos. O que muda de um para o outro? Basicamente nada. A gente sempre vai ter um ponto, mas dependendo, você sempre precisa marcar a cabeça onde você vai parar. Então, se eu vou fazer uma pirueta, por exemplo, eu começo a pirueta aqui, e se eu for terminar ela aqui, é nesse ponto que eu tenho que marcar a cabeça. Então, daqui eu giro, marquei a cabeça e terminei a pirueta exatamente aqui. Vamos supor que eu fosse fazer meia pirueta, né? Quando a gente começa a aprender pirueta, a gente começa com um pouquinho. Vamos supor que fosse fazer meia, eu tenho que marcar a cabeça lá atrás, onde eu iria parar. Lá atrás é onde eu marco o ponto da cabeça. Se eu for fazer uma e meia, vou marcar lá atrás. Começo na frente, marco lá atrás. Vamos supor que eu vou fazer uma pirueta que eu tenho que parar lá, pirueta andedã. Eu estou aqui e a minha cabeça tem que ir para lá. Então, ela começa aqui, mas aí ela marca o ponto lá onde eu vou parar. Quando eu tenho um piqué, né, piqué tour em passeio, piqué tour em coupé, chanet, que são giros que são com deslocamento. A pirueta, vocês viram, ela acontece no lugar. Já tem outros giros que a gente faz que é com deslocamento. Eu saio de um ponto, sim, e vou chegar lá no outro ponto. E aí eu preciso marcar a cabeça onde? Onde eu estou indo. É lá que eu marco a minha cabeça. Por exemplo, em um chanet. Mesma coisa pode acontecer em um piqué. Tenho que marcar a cabeça lá, para onde eu estou indo. E é aí que a gente começa a se perder um pouco, né? E aí tem um monte de gente que fala, nossa, me dá tontura, marca a cabeça me dá tontura. Calma que a gente vai entender todo esse processo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Por que é tão importante a gente aprender a marcar a cabeça, né? Exatamente para que você não tenha essa sensação de ficar tonta, esse é um dos motivos. E o segundo motivo é para que você consiga parar onde você tem que parar. Se eu não marco cabeça, o meu giro perde a direção. Sim, por exemplo, se eu faço um chanet sem marcar a cabeça, o meu giro ele perde totalmente a direção. Eu vou ficando saindo de onde era para eu chegar. Se for um giro de pirueta, então, Jesus de Deus, aí a gente não consegue nem, muitas vezes, nem terminar a pirueta, porque a cabeça não está ajudando, ok? E aí, que faz? Por que o marcar cabeça faz a gente diminuir a sensação de ficar tonto? O nosso corpo, ele usa vários receptores, vamos dizer assim, para ele perceber o ambiente em volta. Você já andou de carro, olhando no celular ou lendo alguma coisa, e aí começa a dar aquele embrulho no estômago, parece que está ficando enjoada, fica aquela sensação de tontura? É exatamente por quê? Porque os seus olhos, eles estão voltados para algo que está parado, imóvel, enquanto, na verdade, o seu corpo está em movimento, né? No carro, às vezes vai para frente, vai para trás, às vezes faz uma curva, o corpo vai para lá e para cá. E aí, o nosso cérebro, ele tenta entender o que está acontecendo. Ele fala, poxa, mas os meus olhos estão vendo tudo parado, porque eu estou olhando para algo fixo. E aí o meu corpo está se movimentando. E aí é onde o cérebro não entende direito o que está acontecendo e ele dá essa sensação para a gente de tontura, de mal-estar. Um fator muito importante que acontece nesse mecanismo é que dentro do nosso ouvido, a gente tem alguns ossinhos ali e tal, e tem uma geleinha lá dentro. Essa geleinha, conforme a gente se move, que nem a garrafinha de água. Vamos lá, vamos entender aqui. Deixa eu tirar, senão vocês não vão ver nada. Minha garrafinha de água, né? A garrafinha de água, imagina que ela é a geleinha que tá lá dentro do nosso ouvido. Vai ficar mais fácil você entender agora. Ó, essa daqui é a geleinha que tá dentro do meu ouvido, sim? Se eu tô parada, a geleinha fica parada. Se eu começo a mexer minha cabeça, a geleinha se mexe, sim? Conforme ela mexe, ela indica para o meu cérebro que eu estou em movimento.
Então, tá tudo bem. O cérebro entendeu que eu estou em movimento, ele percebe o meu corpo em movimento. Agora, se o meu corpo tá praticamente parado, mas essa geleinha tá mexendo, o meu corpo começa a ficar confuso, o meu cérebro começa a ficar confuso. Então, o que a gente faz quando a gente marca a cabeça? A gente tenta balançar o menos possível essa geleinha dentro do ouvido. Então, a gente faz um movimento bem rápido com a cabeça, para que essa geleia mexa pouco. Se eu não marco a cabeça, a geleinha fica assim o tempo todo. Então, é importante só a gente ter a clareza de que não é algo psicológico, né? Às vezes as pessoas falam, ah, meu Deus, eu não nasci para isso. Não, marcar a cabeça é algo treinável. Vamos entender isso. Por quê? Se eu começo a treinar o marcar a cabeça, a geleinha vai mexer um pouquinho. Se o meu cérebro começa a detectar que qualquer micro movimento é uma sensação ruim, e ele começa a me dar essa sensação de tontura, de mal-estar, sempre que eu tentar fazer qualquer movimento, eu vou ter essa sensação. Agora, se eu começo a treinar esse movimento e o meu cérebro vê que eu estou parada, eu fiz um movimento, mas está tudo sob controle, ele vai entendendo que uma pequena variação nessa geleinha, tá tudo bem, a gente não perde o controle. Sim, ficou claro isso para vocês? Me coloca um sim só para eu saber se ficou claro. Então vamos lá, show de bola. Como é que a gente faz, então, para a gente treinar isso? Primeiro a gente vai entender o que é errado na hora de marcar a cabeça. Primeira coisa que é errado é você achar que você não nasceu para marcar a cabeça e você simplesmente desiste, né? Fala, não, para mim marcar a cabeça é uma coisa que não dá, eu vou girar sem marcar a cabeça mesmo. Você nunca vai treinar seu cérebro com essa variação dessa geleinha que tem lá dentro do nosso ouvido. E aí você sempre vai ter essa sensação de tontura. Se você estiver girando uma pirueta, tá tudo bem, mas quando você começar a girar mais ou fizer giros de deslocamento, isso vai ficar quase que impossível de ser feito. Show de bola? Então vamos lá. Então o primeiro erro é a gente não marcar a cabeça. O segundo erro é a gente marcar a cabeça girando em bloco. O que eu quero dizer? Ah, então eu tenho que olhar só para um ponto. Estou olhando só para um ponto e olhei só para um ponto. Só que isso aqui eu estou girando em bloco. Observe os meus ombros, ó. Ele tá indo e agora, ó, vem tudo junto, ombro e cabeça. Se você marca a cabeça trazendo o tronco e a cabeça ao mesmo tempo, você não tá usando todo o movimento de cabeça que a gente pode ter. Como que é o jeito certo da gente marcar a cabeça? Tô olhando para um pontinho, sim, e começo a girar. Repara que meus ombros estão indo, sim. Agora, a minha cabeça vai ser a última a sair desse ponto e ela tem que ser a primeira a chegar. E o meu ombro chega depois. Aqui eu não estou em bloco, aqui eu estou desassociando, sim? Então, eu desassocio o movimento da cabeça com o movimento dos ombros. Estou girando, fica a cabeça lá, e aí, ó, a cabeça chega primeiro, o meu ombro chega depois, sim? Então, é a gente pensar que esse movimento de ombro, ele é tão importante ou até mais importante do que o movimento de marcar a cabeça, tá? Estou aqui e vou começar a girar, sim? Minha cabeça está lá de frente e eu fico olhando para esse pontinho. Conforme não dá mais para eu ir, aí é a hora da minha cabeça entrar em ação. E o meu ombro, esse ombro direito, ele vai continuar puxando, não para o movimento. Mas o ombro esquerdo é o último a chegar. Aí eu tenho uma desassociação. Sim, é muito importante a gente entender isso.